Hoje vamos falar de bânksias. O que é que são bânksias? São plantas da família das proteáceas, também originárias da Austrália. São plantas que têm exigências muito parecidas com todas as proteáceas, ou seja, gostam de terrenos ligeiramente ácidos, bem drenados, pobres em nutrientes, precisam de estar em zonas com muito sol e não gostam de rega em excesso e detestam fertilização com fósforo. Estas bânksias devem o seu nome, Banksia, a Sir Joseph Banks, que as escolheu pela primeira vez na natureza no século XVIII e depois começaram a ser cultivadas. Estas vieram da flora toscana, que é o maior produtor de próteas da Europa, e têm a grande vantagem de estar em flor no outono e no inverno, especialmente esta, que é a Banksia Birthday Candle. Nós podemos tê-la no jardim e para ter no jardim o que é que precisamos? Precisamos fazer uma boa cova de plantação, o dobro do diâmetro do torrão e com a mesma profundidade, e se o nosso terreno for argiloso ou não for bem drenado, convém, ou não tiver o pH ligeiramente ácido, convém juntarmos um substrato para próteas, para garantirmos que elas se vão desenvolver bem. Depois é fazer depois fazer a cova, colocar, soltar as raízes e depois fazer uma pequena cova para a rega, para a água se concentrar ali na zona das raízes. Devemos sempre colocar por cima uma camada de casca de pinheiro para garantirmos que não crescem infestantes e que se conserva a umidade. Se eu não tiver jardim, consigo ter uma bânksia em vaso. Consigo, principalmente esta, que é mais compacta, porque há bânksias que são árvores, há bânksias que são arbustos muito grandes e depois há estas que são arbustos mais compactos e que conseguimos perfeitamente ter em vaso. Que condições é que precisamos? As mesmas, as do sol direto, e eu escolhi um vaso, tem que ser um vaso grande, alto, para ela conseguir enraizar bem. Eu gosto destes vasos de barro, porque são vasos porosos e a planta acaba por respirar. E depois o que é que precisamos de fazer? Uma boa drenagem, colocando uma camada de argila expandida e depois um substrato adequado para próteas. Não plante as suas proteáceas, no caso da Banksia, sem utilizar um substrato adequado, porque elas não gostam e podem não sobreviver. E por isso vamos então fazer aqui no vaso, passo a passo, a plantação da sua Banksia para que no outono e no inverno possa usufruir desta floração. Temos aqui a nossa Banksia plantada. Atenção quando compramos as nossas bânksias, comprar também o substrato adequado e a quantidade certa, porque vermos qual é que é, quantos litros de terra leva um vaso e comprarmos o substrato exatamente que precisamos, para não nos ficar a faltar. E tal como eu já tinha dito, agora vamos colocar uma camada de casca de pinheiro. É muito importante porque ajuda-nos a conservar a umidade, também contribui para acidificar um bocadinho o substrato e evita também o crescimento de infestantes, portanto são só vantagens. E agora que cuidados de manutenção é que a sua Banksia precisa? É uma planta que precisa de ser regada 1-2 vezes por semana, agora nos primeiros tempos, porque até o seu sistema radicular estar desenvolvido e ela começar a aguentar um bocadinho mais de secura. É claro que ela em vaso vai sempre precisar ser mais regada do que se estiver no terreno natural. Depois, o que é que precisa? Se não quiser que ela fique muito grande, a seguir à floração, pode ir fazendo umas podas de manutenção para lhe manter sempre esta forma mais compacta. Em termos de fertilização, o que é que a Banksia precisa? Precisa ser fertilizada apenas 2 vezes por ano com um fertilizante muito pobre em fósforo. E quando? Primavera e outono são as alturas ideais para a fertilizar. E por isso é uma planta muito original, desde que tenha uma zona com sol, quer seja no jardim, na varanda ou no terraço, pode usufruir desta floração
no outono e inverno, quando há menos flores no jardim, na varanda ou no terraço.